Olá, eu sou o pastor Leandro Silva e estou aqui no mais uma edição do Aviva Cash. E hoje, com muita alegria, estou recebendo ela, linda. Para mim, que sou íntimo, né? Deizinha, essa mulher que já estou aí há muito tempo junto, 32 anos, namoro, casado, meu Deus. 28 de casado, gente. Meu Deus, isso é muito benção e eu estou muito feliz de estar aqui com ela. Obrigado, amor, por você estar aqui. Acredito que sua história de vida vai edificar muita gente, muitas mulheres que estão nos ouvindo. E fica à vontade. Obrigado, se apresenta, esse povo quer te ouvir. Olá a todos que vai nos ouvir, que está nos assistindo também. Como eu estava falando aqui, eu creio que vai ser um tempo muito bom, que vai fortalecer a fé de muitas pessoas que têm esse propósito de buscar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Então vai ser um momento muito especial. Eu tenho muitas perguntas, na verdade, sei que muitas experiências que nós vivemos para edificar muita gente. Mas uma pergunta que todo mundo quer fazer, e eu quero já nessa: como é estar ao lado do Leandro Silva? Meu Deus, essa é forte, hein? É muito forte, meu povo. Então, é um aprendizado a cada dia, né? O Senhor, Ele vai complementando um ao outro, né? Eu sou calma, Ele é mais agitado, um vai fortalecendo o outro, assim. Casamento é aquela história, você tem que olhar, você tem que perceber, hoje está bom para falar, hoje não está bom para falar. E o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando a isso. Viver com você é uma emoção, amado. Meu Deus, é muito forte, é uma montanha-russa. É a montanha-russa que vem na minha cabeça. Meu Deus. Amor, eu sei que ao longo de 32 anos juntos, nós tivemos muitas experiências. Graças a Deus, todas elas que nós tivemos, todas elas vencidas e todas elas vitoriosas, porque sempre colocamos Jesus na frente. Mas conta um pouquinho da história que você viveu isso na pele, que é a história para muitas mulheres, muitos casais que estão aí, novos de casamento, outros viveu na pele uma experiência de viver com alguém que ainda não estava, na verdade, viveu com alguém que não comungava da mesma fé. Você teve essa experiência, pelo menos aí são alguns anos que você é evangélica na minha frente, ou seja, você tem 3 anos de evangélica, mais do que eu. Então esses 3 anos foram 3 anos, eu acredito, bem difícil para você, mas qual foi a maior experiência que você teve desse tempo que você era evangélica, que você estava em busca de Deus te dar resposta para a minha conversão? Porque a gente sabe que é muito difícil uma pessoa que está proferindo uma fé, acreditando numa coisa e outra não, e outra totalmente indo para o outro lado. 2 pesos e uma medida, é difícil. Conta uma experiência daquela que vem aí, que você, tipo assim, não aguento mais, não vai dar, mas você aguentou e por isso estamos aqui. Então, antes de falar a experiência, eu queria deixar claro, porque muita gente não conhece a nossa história. Quando a gente se conheceu, eu também não era da igreja. Sim. Né? Eu aceitei a Jesus, eu conheci a Jesus com 3 meses de casado, que aí foi o ponto alto de falar, eu não quero mais casado, porque quando a gente está no mundo, não está em Cristo, a gente pensa que casando vai consertar, porque o antes, o namoro já foi complicado, mas a minha visão era, não, vai casar, vai melhorar. Não melhora, só piora. Tanto é que com 3 meses eu falei, não quero mais. Aí começou o convite de uma amiga que falou, não, eu vou te levar numa consagração. Fui numa consagração, ouvi a palavra, aceitei Jesus e eu coloquei o meu coração, né? É uma decisão.
A vida é feita de decisões. Você decide se você quer permanecer ou não. Você decide se você quer lutar ou não. Você decide o que você quer. Então, eu decidi lutar pelo meu casamento. Eu decidi lutar pela nossa família. Foi aí que eu comecei a aprender, né? As irmãs da igreja começaram a me ensinar a busca, a oração, a como buscar, como orar. E em todo momento, o Senhor ele sempre deixou claro o que ia fazer em minha vida, o propósito que ele tinha na sua vida. Mas para poder alcançar esse propósito depende de quê? De mim. Porque ao mesmo tempo que ele tem essa promessa, até chegar a se concretizar, que era a sua libertação, o Senhor também trabalhava em mim, porque eu precisava estar preparada para poder receber a bênção. Então foi um processo, aos poucos fui buscando, fui fazendo a minha parte. Em muitos momentos veio a mente que, eu vou desistir, não vai dar certo. O diabo, ele trabalha, ele lança as setas, porque você sai de um culto, aí você chega em casa, você vê um cenário totalmente diferente, você, não, alguma coisa está errada, mas não está. É o teu adversário que quer te mostrar que aparentemente não está valendo a pena a busca que você está fazendo. O que você está buscando não vai acontecer. E isso que muitas das vezes as pessoas ou as mulheres não entendem. Quanto mais você busca, mais vai ser o levante para poder te parar de não fazer você ir até o final. Só que quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo de Deus vai falando conosco. Não, eu estou contigo. Você não para. E foi aí que eu fui continuando a buscar e a caminhar. Muitas foram as experiências, né? Foram situações que eu tive que enfrentar e em todo momento o Senhor, ele dava aquele toque todo especial que ele estaria comigo. Uma delas foi mesmo na sua saída, que no outro dia eu fiz o almoço, que foi ele trabalhava à noite, ele falou, sábado eu vou almoçar com você. Aí eu preparei tudo, só que chegou no sábado, era o sol, né, irmãos? O sol. Ele do mundo falou assim, não, eu vou à praia com os amigos, vou à praia com os colegas. Preparei o almoço, deu 1, deu 2, deu 3. Ele já tinha avisado, ele ligou, falando, não, eu não vou almoçar mais não. Eu tô aqui na praia com os amigos. Falei, tá bom. Não, na verdade, eu saí para jogar bola. Essa parte eu não sei, só sei da praia. E saindo para jogar bola, eu voltei quando o horário estava cedo ainda, eu fui para praia. E estava marcado de voltar meio-dia para almoçar. E aí eu falei, bom, meio-dia não vai dar, porque vai ficar pouco tempo na praia. E fiquei até 2. Olhei 2, falei, já estou lascado mesmo, vou ficar até 3. Quando eu olhei 3, falei, quem está lascado 3? Cheguei 6, 7 mais ou menos. Estava ainda meio claro, mas já era 7. E o que me marcou muito foi quando ela abriu a porta, eu tudo queimado de praia. E ela olhou para mim e fez uma pergunta que me quebrou, e dali para lá eu vi que eu tinha que mudar. Foi essa que ficou marcada na minha vida, isso aí, muito forte. Ela disse o seguinte, ela me fez uma pergunta, não brigou, não falou nada. Literalmente ela usou Gálatas, que diz o fruto do Espírito, mansidão. Mulheres, mansidão. Homens, mansidão. E ela fez uma pergunta, e ela perguntou, quer jantar? E me deu um beijo. Ali me quebrou, e eu percebi que dali para frente eu tinha que mudar, porque eu tinha realmente uma pessoa diferenciada dentro da minha casa. E até hoje nós estamos juntos. Mas conta da história, como que nós nos conhecemos. Ai, meu Deus. Como nós nos conhecemos? Você quer que eu fale? Tá tudo aqui na minha cabeça. Então começa com o cumprimento. Não, você fala. Que tem que falar. Você que eu sou o galanteador. Eu que... Quem recebeu assim os toques que tem que se lembrar, vai. Que toque? Ué, eu que tava com a jaqueta, você falou pra não tirar, você não lembra? Depois dentro do ônibus, voltando do quartel, então, você ficou me olhando. Lembrando, a gente não estava na igreja, a gente estava lá na festa. Então, a gente se conheceu, ficamos namorando 4 anos, aquela depois coisa dos 4 anos que nós fomos pra igreja. De olhar, gente.
Aí eu achei ele bonitinho. Ele tava de jaqueta. Falar em bonitinho, vai lançar um filme agora, né? Que filme? Marvel, Tom, Asas Indomáveis. Esse filme, lembra? Marcou a nossa época. Eu tinha uma jaqueta de couro, eu tinha uma moto. Todo mundo falava que ele parecia. Jaqueta de couro, todo mundo falava que era Tom Cruise, ó. Tom Cruise, irmão, forte, Brasil. Você tá rindo, Obreiro? Não ri, não. Vê se não parece. Marvel, meu Deus do céu. Então, você de jaqueta, vamos ver. Tava de jaqueta, eu vi aquele garoto bonito de jaqueta. Quando ele tirou, vi a oportunidade. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Eu vi a oportunidade, falei assim, tira a jaqueta não. Ele botou de novo. Aí começou, gente. Aí depois nós se encontramos no ônibus, ela vindo do colégio e eu vindo do quartel. Foi. Aí eu olhei... Eu perguntei se você queria que eu segurasse sua bolsa. Eu olhei pra ela, essa não lembro não. Foi? Então, cada um complementa. Meu Deus. Aí eu olhei pra ela e depois nós se encontramos uma vez. Eu me lembro que esse dia eu tava... Uma sexta-feira 13. Para muitos é azar. Para nós foi sorte. Meu Deus, se conhecemos em 1990, uma sexta-feira 13, o primeiro beijo foi dado num clube que tinha aqui em São Gonçalo. Ela que me beijou à força. Que isso, gente? Foi. Não foi, Amados, não foi. Tava com meu irmão e a noiva dele. Não. Tava com seu irmão, não. Tava a irmã dos dois. Foi a irmã. A irmã da sua cunhada e um amigo meu do quartel. Sim. Nós fomos sair. Aí eu senti que você estava tímido. Tinha... Senti um pouco tímido. Meu Deus, é forte. Aí começamos a namorar. Você lembra qual foi a maior dificuldade do nosso namoro? Você lembra? Que nós tínhamos a maior dificuldade. Éramos muito jovens, não tínhamos Jesus. Tem um podcast que eu já gravei anterior que eu falei sobre a importância que de eu ter te conhecido, a importância que você fez na minha vida. Para mim foi uma das melhores coisas. Eu falo isso para você direto. As crianças lá em casa, que não é mais criança, tá tudo grande, elas falam: pai, você fala todo dia que ama minha mãe. Eu falo toda hora, porque é verdade. Quanto mais falar que ama, não faz mal, faz bem. Mas eu falei no podcast que para mim foi uma das melhores coisas conhecer Jesus e conhecer você. Eu falo sempre isso. Mas você lembra qual foi a maior dificuldade do nosso namoro? Apesar de nós começarmos a namorar muito cedo, você 17, eu 18, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e que você, claro, todas elas a gente está aqui e você venceu, mas qual foi a maior dificuldade no namoro e depois você fala no casamento, para você passar para essa galera que está nos ouvindo? O namoro, acho que foi a parte quando você conversou comigo sobre a parte que você era usuário de droga, né? Aí você acaba sem querer, quando você fala, eu acabo entrando também, né? Não para usar, mas participando da sua história por completo. Você acredita que quando eu falei para você, eu fiz bem? Você acredita que ali eu fiz bem de ter, naquela época, eu não sabia o que estava para vir, não tinha noção. Na verdade, eu falei porque eu lembro como se fosse hoje, porque eu queria ser franco com você. Sim. Queria abrir meu coração, até porque eu não podia abrir para ninguém. Sim. Era coisa que poucas pessoas só sabia quem usava mesmo, quem andava junto. Então não tinha ninguém. E eu senti segurança. Sim. E falei com você, mas qual conselho você daria para alguém que está atravessando agora aí uma fase de alguma situação parecida? E o conselho que você daria? Eu acho que não brigar, não discutir, não vai levar a nada, não adianta fazer nada à força. Eu acho que tem que mergulhar mesmo em Jesus, como eu fiz. Até antes de conhecer a Cristo, eu tentei outras opções para tentar te ajudar. Não consegui. Eu lembro uma. A minha última opção foi quando eu recebi o convite dessa amiga que me chamou para consagração e eu pensei... Explica o que é consagração, amor, porque pode ter pessoas que não têm noção o que é. O trabalho... É um culto de manhã. É um culto de manhã que só as mulheres dirigem, né?
Que é aberto para todo mundo. Na igreja que nós íamos, existia um culto que se colocava como culto de consagração, que é um culto de manhã, que a pessoa vai em jejum e tal. É como você está dando as suas primeiras horas de consagração para o Senhor. Então, por isso que o nome desse culto é consagração, que existe hoje ainda em várias igrejas, ainda existe esse culto. E aí quando essa amiga me fez esse convite, eu pensei comigo no meu coração, seria a última oportunidade, porque a gente tenta de tudo, né? Tenta com as nossas forças. E a partir do momento que eu creio que eu falei isso, que eu coloquei no meu coração que seria a última oportunidade, foi aí que Cristo falou assim, agora eu vou entrar, agora eu vou mudar. Então eu conheci a Cristo nessa consagração, eu aceitei Jesus e só Cristo. Depois que você conheceu, piorou, né? Piorou, mas assim, é o que eu te falei, quando você tem certeza e você tem essa intimidade com o Espírito Santo, você não desiste. Você não enfraquece, sabe? Porque quando vem para te paralisar, aí vem a voz do Espírito Santo, eu não estou contigo. É muito forte. Ele motiva, ele te renova, ele te dá uma visão muito além. É interessante porque o Senhor, ele fala uma coisa, ele te fala o que vai fazer no futuro e você vê o presente totalmente diferente. É complicado, só realmente quem tem fé, quem acredita e quem tem essa visão espiritual que fala assim, não, realmente vai acontecer. Mesmo todo mundo dando... Isso é muito forte. Tem vários pontos, né? Um ponto que eu lembro foi o ponto quando eu fui... nós fomos casar, né? E quando nós fomos casar, não vou citar nome, mas pessoas, né, chegaram e falaram, você tem certeza que você vai casar com ele? Sim. Lembro também quando eu fui me batizar, teve também essa negatividade. E eu lembro que ela falou, não, eu quero casar com ele. É determinação. Isso é muito forte. Outra coisa muito que eu sempre vi em você é a determinação. Tanto essa determinação para casar e a determinação quando você entrou para Jesus, que veio para a igreja, que aceitou Jesus, eu vi a determinação. Eu lembro que você, quando saiu de casa uma vez de manhã, para ir para o culto de manhã, Rebeca, que é a nossa filha mais velha, que hoje é pastora, linda, estou esperando o neto. Rebeca, neto. Amém. Chantes, neto. Falei no podcast anterior aí sobre isso, meu Deus. Ele estava aqui, fez um podcast com a galera, eu falei, mano, neto, meu Deus, família tem que aumentar. Claro. Né? Você saiu de casa, a Rebeca estava ainda sendo gerada, acho que, se eu não me engano, tinha 7 meses, e dentro do ônibus, lembra que você foi assaltada? Conta essa história pra gente aí, você indo pra igreja. Ela é muito determinada, não é porque minha esposa está aqui, mas existe uma determinação. Isso é muito legal, que nós dois somos determinados. Então juntou isso, apesar de eu ser agitado e ela um pouco mais calma, mas nós somos determinados. Quando nós entramos num projeto, nós não recuamos. E esse negócio que ela falou, essa parada que ela falou aqui de tem hora que você fala assim, eu vou parar. Mas é algo mais forte do que a gente, que não deixa a gente parar. Sim. Jesus é muito lindo, é muito tremendo. E conta essa história aí pra gente, essa história do ônibus. Assalto? Do assalto, que o cara queria tomar sua bolsa e você... Gente, a gente morava em Neves, né? É. Aí eu peguei o ônibus para ir para consagração, grávida, um barrigão. E aconteceu o assalto dentro do ônibus. Ele foi pegando as bolsas e eu falei que, não sei o que deu em mim, acho que eu nervoso. Eu falei que não ia dar minha bolsa. Não faça isso. Não faça isso. Eu falei que não ia dar minha bolsa, ele puxando de um lado, puxando do outro. E era 2, eu não tinha visto. Aí veio o outro do meu lado, me deu uma cotovelada na barriga, foi aí que soltei a bolsa. Mas, mesmo assim, diante disso tudo, eu fui pro culto. Determinado. Uma outra história, amor, que a gente está contando um pouquinho da história, construindo um pouquinho da história para vocês entenderem o enredo, porque hoje nós somos pastores, nossa família pastoral,
Hoje eu sou pastor e ela também, de uma igreja. Essa igreja é a Central do Avivamento. Nós estamos localizados no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. Tem algumas unidades, tem no Paraná. E hoje a gente está colhendo fruto de algumas determinação, algumas determinação que nós colocamos para que hoje nós possamos estar colhendo. Quando você é fiel no pouco, no muito, ele vai te colocar. E eu vejo que, graças a Deus, essa determinação nos fez nós chegarmos aqui. Eu estou construindo isso aqui, porque a história é muito longa, talvez em um episódio só não dá, são 32 anos juntos, então tem aí vários episódios que vai dar para nós. Mas eu lembro, para a gente entrar já em outro ponto, foi no dia, você lembra no dia do batismo, que alguém poderia até dar nome, que essa pessoa é até da minha família, hoje nem se encontra mais aqui, sem maldade, porque existia muito essa religiosidade, né? De ter que se preparar para o batismo. Mas lembra quando eu fui se batizar e estava perto de me batizar e uma tia minha, tadinha, sem maldade, ela falou, não batiza ele não, ele não está preparado. Você lembra disso? Sim, eu lembro. E eu queria que você desse 2 pontos positivos, 2 pontos. Queria que você desse um conselho para uma esposa que está agora nos assistindo, que ela tem orado para que o esposo, para que o marido pudesse mudar e pudesse estar acompanhando ela. Talvez ela é evangélica, ou talvez ela até não possa ser, mas que o conselho para que ela possa viver um casamento abençoado. Sim. Não desista. Ter fé. Você não pode desistir, porque as situações, ocasiões vão surgir para que você venha parar. É o mesmo que você falou, que surge pessoas. No dia do seu batismo, eu acabei lembrando também que como eu ia muito orar, buscar pela sua vida, então eu pegava sempre o mesmo ônibus, o mesmo horário, e tinha o trocador, que ele era cristão e falava que não precisava. O que você está fazendo? Você não precisa orar, você não precisa buscar. Ele passou esse conselho, que para ele era um conselho. Mas eu falava, não, eu vou continuar, eu vou fazer a minha parte. Então, não pare. Você não sabe o tempo e nem a hora da chegada da tua vitória. Mas Deus determinou algo diferente na tua vida e o milagre vai acontecer. Só que você precisa ser determinada. Situações, ventania, como todo mundo fala, vai surgir, vai. Você tem que estar olhando para frente, em direção a Cristo. Então, assim, falando, parece muito rápido, como o Leandro falou, 32 anos. 32 anos de paciência, 32 anos de sabedoria um com o outro. Na época, eu buscava, pessoas que iriam dar conselhos que não era conselho. Mais ou menos a terceira voz, né? Terceira voz. Isso é muito sério quando a pessoa dá ouvido à terceira. Uma coisa que falavam para mim era assim, não tem jeito. Você não está vendo que ele não vai mudar? Você está perdendo tempo. Mas em todo momento eu agarrava naquilo que Cristo falava para mim. Que ele ia fazer diferente, que ele falou assim, eu vou fazer dele pescador de homens. O Senhor cumpriu com a promessa dele. Então, persevere. Não brigue, não dispute. Não entre em discussões vãs, mas tenha sabedoria. Fique calada, ore, faça sua parte, que o milagre vai acontecer. Isso é muito forte, amor, porque para muitos no século XXI agora, uma mulher ficar calada, uma mulher esperar em Deus, não, eu sou dependente, não, eu vou ficar, isso é muito, e nós estamos vendo casamentos fragilizados, casamentos destruídos, porque, na verdade, a palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina, esperei com paciência no Senhor, que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até porque, quando você falou da nossa história do almoço, que eu cheguei a abrir a porta, quando eu falo esse momento, tem mulheres que não acreditam. Nossa, como é que você pôde? Não é essa posição, mas é a posição que Cristo me chamou como serva dele, como mulher de Deus, mansa, fruto do Espírito, que o nosso posicionamento e a maneira de falar
vai mudar o outro. Ele percebe, seus filhos percebem o que você Sim. faz, a sua família percebe. Então, não é muito insistir, mas muitas das vezes é a sua atitude, a sua mudança. E a nossa mudança, amor, dentro de casa, mudando comportamentos, logo depois veio o meu batismo, veio Sim. a minha conversão, e aí, como eu falei, teria que gravar 3 episódios para nós contarmos um pouco da nossa história, dar um livro, boa ideia, escrever um livro, para nós podermos falar, mas o interessante é que casamento é literalmente uma sociedade. Vamos falar assim, porque de quê? De compartilhar as mesmas coisas, mesmo teto, às vezes o mesmo gosto, às vezes eu abro mão de ir no lugar. Sim. Porque você gosta de ir no lugar, eu vou com você. Geralmente quem abre mais mão é ela, porque essa agitada aí ela, mas eu também abro mão às vezes, quase sempre também, porque eu quero sempre o melhor para ela. E mas a pergunta é hoje, nós temos 2 filhas, uma hoje de 25, outra que vai fazer 26, todas 2 no altar, uma casada, a outra está perto para casar, e graças a Deus as nossas filhas hoje, todas 2, amam Jesus, são apaixonadas por Jesus. Hoje nós podemos, diante do Espírito Santo, diante de Deus, dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você fosse dar um conselho hoje, como mãe, e se essa pergunta para mim como pai, eu também tenho resposta. Qual conselho você daria pro pai ou para a mãe que está nos ouvindo de como criar os filhos na presença do Senhor? Ensinar sempre o caminho que ele deve andar. A palavra. Filho não é peso, filho é bênção. Então eu nunca deixei minhas filhas em casa ou com alguém para ir sozinha para a igreja. Aonde eu ia, eu levava junto comigo. Elas cresceram no ambiente da palavra, elas cresceram no ambiente da comunhão com o Espírito Santo. Hoje elas entendem isso. Então vale a pena, vale o sacrifício. Ah, mas você morava perto? Eu não morava perto. Eu pegava 2 ônibus. Eu pegava 2 ônibus. Falei isso no outro 2 episódio. ônibus. Raquel pequenininha no Camburu e Rebeca na mãozinha pegando 2 ônibus. Não me foi esforço nenhum. Foi bênção. Então, pegue seus filhos, fiquem com seus filhos, tire um tempo para estar na palavra com eles, para participar, para ver um filme evangélico. Isso é muito importante, porque como você mesmo falou, hoje em dia é muito rápido, é muita internet, é muita coisa online. Sim. E os pais preferem mais deixar os filhos da maneira que Lembra quer. que a gente tinha um computador? Tinha um computador ficava no nosso quarto, e depois nós deixamos no quarto delas, mas tinha horário de ligar, e tudo que fazia na época do Orkut, nem Orkut tinha, e a gente sempre, mesmo naquela época, nós ficávamos monitorando tudo que elas faziam. E tanto nossas filhas foram ter celular depois, quando elas tinham 10 anos, né? Depois de 10 claro que naquela época era diferente, as coisas eram mais fáceis. Se você me fizer a pergunta hoje, que exemplo, ou que conselho você dá para os pais criarem filho na presença do Senhor? Eu tenho, somando com o que você falou, eu tenho uma que é clássica, e eu acredito que essa é a principal, junto com a que você falou: transparência. Também. Porque dentro de casa você tem que ser o que é na rua. Sim. Dentro de casa você tem que ser o que você é em qualquer lugar. Porque a transparência, nossos filhos olham para nós na igreja, eles veem os mesmos pais que eles veem em casa. Meus filhos olhavam para nós em casa e via os mesmos pais na igreja. Então existia transparência. Nunca levamos nenhum tipo de problema da igreja, ou seja o que for, mesmo antes de nós sermos pastor, para os nossos filhos. E por isso que hoje eu vejo que eles amam Jesus, apesar de hoje participar de muita coisa ministerial, porque eles são ministério, elas são. E um conselho que eu dou é transparente, seja transparente com seus filhos. Mas encerrando esse podcast, para que nós
Quero fazer uma pergunta. Mas aqui quem faz a pergunta sou eu. Não, deixa eu fazer. O entrevistador aqui sou eu. Eu que sou o mediador. Não, o mediador aqui sou eu. O que mais você aprendeu, né, comigo durante esse longo tempo juntos? O que mais eu aprendi? Eu tenho, é fácil de responder. O que mais eu aprendi com você? Paciência. Não por você ser calma, que você tem paciência, e uma outra coisa que há um tempo para cá eu tenho aprendido com você, de muitas coisas, mas a paciência é a que mais, por isso que eu estou aqui, porque você teve paciência, biblicamente esperei com paciência no Senhor. É verdade. Me esperou também, né? Porque às vezes eu pulava a pressa de ser, ó Deus, mas tudo bem. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido muito com você também é virar a chave. Eu falei até um dia para você, falei, amor, o que eu admiro em você é que você vira a chave. Vira a chave tipo o seguinte, ó, tive paciência até onde deu. Não deu, vou virar a chave. Não estou falando de casamento, sim, não estou falando que isso, senão se ela tivesse virado a chave comigo, estava lascado. Mas virou a chave no sentido, não deu certo, não vou ficar remoendo naquilo que não deu certo, vou virar a chave, não em casamento, ao longo da vida. Então eu tenho aprendido isso, muita coisa. Mas para a gente encerrar, eu queria podcast muito especial, e antes de fazer a última pergunta, todo mundo está esperando o clássico poema. Meu Deus! E agora é uma pergunta, o poema é uma pergunta. Esse poema é uma pergunta e você vai ter que me responder. É assim: amo loucamente como nunca amei ninguém. Só queria saber de uma coisa: se você me ama assim também. Sempre! Meu Deus do céu! 32 anos! No mesmo poema. Pra que eu vou mudar? Tá dando certo, pô? Vou ficar botando na minha cabeça poema que esse aqui é clássico, aprendi quando eu estava na escola. Meu Deus. Nunca mais esqueci. Amo loucamente. Eu estava à procura de um amor. Até bilhetinho. Eu estava à procura de um amor para que esse poema fizesse sentido. E esse amor foi você, e hoje você é meu poema. Meu pai! Oh, meu Deus! Esse poema já ardia dentro de mim. Chega a arrepiar. Esse poema ardia dentro de mim. E eu estava à procura desse amor para que esse poema eu pudesse verbalizar ele. Gente, tá quente. E eu verbalizei em você, e há 32 anos falando. E é muito forte. Amor, para nós encerrarmos, e acredito que de alguns conselhos que nós demos aqui, na verdade nós falamos de alguns testemunhos de superação, alguns testemunhos de vida. Na verdade, o intuito aqui foi você passar esse testemunho, que na verdade você teve que ser muito mais perseverante do que eu em relação ao nosso casamento, de ter ido buscar quando a gente fala ir para a igreja, como ela falou aqui, um ponto muito, muito forte que eu quero voltar nele, só para você que está aí me ouvindo, família, você casal, você mulher, você homem que está me ouvindo, ou você que vai namorar, você que já está namorando, noivo, ela buscou em vários lugares, ela foi ouvindo terceiras vozes, não tem por que aqui falar os lugares que ela foi, buscando ajuda. Posso te ajudar, faz isso que eu vou te ajudar, faz isso que eu vou te ajudar. Mas na verdade, ninguém pôde ajudar ela a não ser ela mesma. E por isso que sempre eu falo, Davi, quando ele vai derrubar o gigante, ele não entra na batalha como um derrotado. Sim. Davi já entra na batalha convicto que aquele gigante cairia e seria naquele dia. Tudo bem que para muitas pessoas o gigante pode demorar, mas o problema é que mesmo eu na batalha eu tenho que estar convicto que eu vou sair vencedor. E eu via e vejo isso no seu caso. Você nunca entrou nessa batalha que era uma batalha para você, 2 jovens, com 18, a gente casou, a gente tinha 20 anos. Eu tinha 21, você 22. 22 anos casado, e a gente não sabia o que fazer, não tinha estrutura familiar. A mãe dela era mãe solteira e eu não tive pai. Eu falei isso nos podcasts anteriores do meu testemunho.
E a gente sem saber, eu muito trabalhador, perdidão, e ela falou, peraí, pô, já tentei aqui, não consegui, tentei aqui, não consegui, tentei aqui, não consegui, tentei ouvir terceira voz, não consegui, vou ouvir a voz de Jesus. E um dia eu fui também, e naquele dia Jesus entrou, e hoje nós estamos completando ela 27 anos de evangelho, e eu tenho 24, ela vai fazer 28 e eu 25 de evangélico. Juntos estamos aí agora, um casal de pastores, pastoreando outros pastores, e estamos aqui dando o nosso breve testemunho no nosso Aviva Cash para você nesse dia especial, o Dia dos Namorados. Hoje, literalmente, podemos dizer que somos apaixonados. Temos aí uma vida literalmente de namoro. Nós estamos fazendo 28 anos de casados, somos eternos namorados. E eu quero dizer para você, vale a pena esperar. Vale a pena, porque eu lembro quando o nosso pastor na época, que eu sempre gosto de citar, até citei nos episódios anteriores, pastor João José de Abreu, você estava subindo um monte, o que ele falou para você quando você subiu um monte? Estava subindo um monte, e ele estava descendo, o que ele falou para você? Você lembra? Do que ele falou, ó, é um obreiro. Você lembra disso? Que ele falou uma vez que ele é um obreiro, ele vai. Lembra? Tá lembrado? Não lembrada, não. Mas eu lembro que a gente estava num aniversário e ele falou isso, você confirmou. Que quando você estava subindo, ele estava descendo e ele falou para você: não se preocupe, aquele que está lá é um obreiro da minha casa. Amém. E logo depois eu aceitei Jesus, e logo depois eu fui estar na igreja, e hoje, graças a Deus, eu retribuo, o nosso casamento está de pé a Jesus. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a sua perseverança, nós não estaríamos aqui. Jesus sempre no centro, né? Sim, é o casamento das bodas, né? Jesus foi convidado e a história mudou. Então, amor, para nós encerrarmos, para essa galera que está nos assistindo, esse vídeo que está chegando aí em vários lugares, o último conselho que você dá para essa pessoa que já disse como você disse naquele dia: não, hoje para mim chega. Aí Jesus falou: chega não, está começando. Agora que ele entra. Dê um conselho para a gente. Agora que ele entra. E pode dar suas considerações finais para nós terminar. Agora, quando você fala assim, não aguento mais, acabou, é agora que Jesus entra. É agora que ele vai começar realmente a fazer a obra naquilo que ele quer na vida de você e da pessoa que você está buscando e orando. Conselho: busque, mergulhe na intimidade com o Espírito Santo. É como Ezequiel 47. No final, quando vai caminhando, as águas vão subindo até o lombo e depois tem que mergulhar. Mergulhando, você tira os pés, você não tem mais controle da sua vida, somente o Senhor vai ter. Isso eu fiz. Eu entreguei minha vida por completo e confiei. Então, confia. E se entregue, deixa o Senhor trabalhar da maneira que Ele quer, porque Ele sempre vai ter o melhor para nós. Teu casamento vai ser abençoado. Amém. A tua vida vai ser abençoada. Amém. Não dê ouvidos a outros, a terceiros, porque eles não entendem o que você está passando. Somente o Senhor sabe o teu levantar e o teu deitar. Então, fique atenta sempre à voz do Espírito Santo. Gente, quando você fala, amor, porque a gente estamos aqui e tem muita gente que está nos assistindo, e às vezes tem pessoas que não são evangélicas, outras são, mas eu vejo para algumas pessoas, quando fala assim, deixa Jesus assumir o controle, a pessoa fica com medo, tipo assim, mas eu não vou ter mais controle da minha vida, mas eu não vou mais mandar na minha vida. Não, você vai. Você só vai seguir o Espírito Santo para que decisões que você venha a tomar, você possa literalmente acertar. Porque se até aqui você tomou decisões e errou, você no comando, então faz o seguinte, sai um pouquinho do comando, como a pastora falou aqui, sai um pouquinho do comando e deixa Jesus. E é aquela música bem antiga, lembra? Sem Jesus não dá, não tem como prosseguir. Não adianta nem tentar. Meu Deus, é bem 1900 e... Ai, meu Deus do céu. E eu acredito que essa conversa que edificou a sua vida.
Você pode compartilhar aí esse podcast para o máximo de pessoas que você puder, nas suas redes sociais. Compartilhe, porque eu creio que nós estamos aqui para edificar vidas. Esse é a primeira parte, porque tem muita coisa. Ainda nós vamos sentar aqui na mesa para trazer a nossa família, para eles virem para cá, para nós termos um papo de família. Muita unção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pode se despedir aí, amor, para nós encerrarmos. Então, só inteirando, que o Senhor venha te fortalecer. Você nunca será enganada. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na vida, a direção é certa. Então, persevere, que o Senhor continue te abençoando, te dando saúde, te dando força, motivação e ânimo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar nos assistindo. Esse é mais um episódio do Aviva Cash. Fique antenado, compartilhe com o máximo de pessoas. Obrigado pela sua audiência. Paz e que você seja avivado.